Eu vou apresentar agora meu projeto de iniciação científica, Impacto da Pandemia por Covid-19 no Desempenho Escolar de Crianças com TDAH, um estudo transversal em cenário brasileiro. Fui orientada pela professora Bárbara Bandeira. Aqui o resumo do meu trabalho, e iniciando pela introdução. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. É o transtorno do neurodesenvolvimento mais prevalente na infância e tem como características, segundo o DSM-5, desatenção e dificuldade de autocontrole, que são fatores que sabidamente podem impactar no desempenho escolar das crianças afetadas. O outro fator de interesse do trabalho é a pandemia por Covid-19, que foi declarada pela OMS em março de 2020, e teve impacto na vida das famílias, e também teve uma transição abrupta para o ensino remoto. Vem sendo associada na literatura também ao impacto para o desempenho escolar. Assim, já que ambos os fatores, tanto o TDAH quanto a pandemia por Covid-19, são associados na literatura a um possível impacto para o desempenho escolar, surge o seguinte questionamento: qual o impacto da pandemia por Covid-19 no desempenho escolar de crianças com TDAH? E sobre esse questionamento, a literatura que temos está restrita a países desenvolvidos e população branca e favorecida socioeconomicamente. Por isso, esse trabalho teve o objetivo de esclarecer a repercussão da pandemia e do ensino remoto no desempenho escolar de crianças com TDAH em um cenário brasileiro, em população não branca e de menor renda e escolaridade. Para isso, foi feito um estudo observacional transversal, foi feita uma revisão prévia da literatura sobre a temática, o delineamento do plano de trabalho, que foi então enviado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Brasília. O estudo foi realizado nos ambulatórios de psiquiatria da infância e adolescência e de neuropediatria do Hospital Universitário de Brasília, e a triagem dos participantes foi feita pelos prontuários dos ambulatórios. Assim, foram agendadas as entrevistas com os responsáveis pelas crianças com TDAH e foram assinados o TCLE e o TALE, e foi aplicado a esses responsáveis um questionário inédito baseado na escala Home Adjustment COVID-19 Scale, e na seção School and Education, que é uma escala amplamente usada em estudos internacionais. A amostra foi, então, composta por crianças de 7 a 12 anos, diagnosticadas com TDAH em uso ou não de psicoestimulante para o transtorno, e o número de participantes até o momento é de 8 crianças. Os critérios de exclusão foram crianças que estivessem fora dessa faixa etária estabelecida ou crianças cujos responsáveis tivessem feito um preenchimento incompleto do questionário. Assim, após aplicar esses critérios de exclusão, chegamos a um número de 6 crianças incluídas. Aqui temos uma tabela com os principais resultados do estudo. E eu vou sintetizar esses resultados. Foram analisadas, então, 6 crianças. Dessas, 5 estudaram por ensino à distância na pandemia e uma por ensino presencial. Essas crianças são pardas ou pretas e a maioria pertencente a famílias de baixa renda e escolaridade. O resultado é que foram relatados pontos positivos e também pontos negativos quanto ao desempenho escolar das crianças com TDAH na pandemia por Covid-19, em comparação ao período anterior à pandemia. Sobre os pontos positivos, destacam-se flexibilidade da rotina, maior tempo dos pais para ajudar na pandemia e menor pressão e estresse associados à escola nesse período. Sobre os pontos negativos, destacam-se a dificuldade para as crianças concluírem as atividades escolares, limitação do suporte oferecido pelas escolas a essas crianças durante a pandemia e um desafio para os pais em ajudar as crianças nas atividades escolares. O desempenho escolar na pandemia foi considerado pelos responsáveis como pior ou sem diferença significativa em relação ao período anterior. 5 entrevistados relataram uma melhora na comunicação com a escola e ou na compreensão dos professores em relação às dificuldades das crianças com TDAH na pandemia, em comparação ao período anterior. Assim, entende-se que os aspectos positivos e negativos evidenciados nesse estudo estão em consonância com os estudos realizados em países desenvolvidos. No entanto, em relação à facilidade de comunicação com a escola e compreensão dos professores, esses 2 pontos podem ser pontos de divergência entre países com contextos socioeconômicos diferentes, porque nos estudos em países desenvolvidos foi relatada uma piora nesses pontos na pandemia. Os impactos para a pandemia para a criança em ensino presencial sugerem que as repercussões da pandemia para o desempenho escolar das crianças com TDAH podem estar associadas não só à mudança da modalidade de ensino para a remota, mas ao contexto psicossocial pandêmico como um todo. O objetivo do trabalho de ter uma amostra mais vulnerável socioeconomicamente foi atingido, mas o trabalho tem como limitação a falta de pacientes suficientes nos ambulatórios, o que implicará em prosseguimento do estudo para ampliar a amostra. Muito obrigada!